Quando a vida nos traz dificuldade, é muito fácil a gente ficar perdido naquele pensamento de que será que a vida é só sofrimento? Será que nós passamos cada dia enfrentando um problema cada vez maior e ficando com dores, decepções, tristezas o tempo todo? Será que é isso que é viver? Eu sei que essa pergunta ela é difícil e eu sei que você provavelmente já fez essa pergunta para si mesmo, mas vamos com calma. Vamos conversar sobre esse assunto de uma maneira bastante tranquila hoje. Eu tenho pensado muito sobre o assunto. Se você me acompanha há um certo tempo, você sabe que eu por muitas vezes já falei que eu acredito que sim, a vida ela é, antes de mais nada, uma boa dose de sofrimento com alguns pinguinhos de felicidade. No entanto, as minhas últimas leituras e as minhas últimas reflexões têm me mostrado algumas outras coisas também. Então, eu vou conversar com você sobre isso, porque quando eu converso com você, eu amadureço a minha forma de pensar. Certo? Antes de começarmos, devo agradecer a Morgantes Metais, uma empresa que vende metais preciosos e joias. Se você está buscando por algum desses produtos, confira o link na descrição, tem até cupom de desconto também, certo? Fique à vontade para dar uma olhadinha ali. Mas enfim, vamos lá. A vida é sofrimento? Será que realmente nós estamos aqui só para pagar pecado? Algumas pessoas acreditam que sim, né? Ainda mais se você tem um cunho mais religioso na sua forma de pensar. É natural que você talvez tenha essa derivação, né? Pensar mais sobre a vida como um lugar onde você vai ficar pagando pecados, passando por provações, e tudo isso é assim que funciona para quem tem um olhar mais religioso. Para aqueles que não são religiosos, a tarefa fica ainda mais difícil, porque se nem mesmo existe um propósito espiritual por trás do sofrimento, ele é apenas um sofrimento inócuo, ou seja, que não faz sentido nenhum e não tem foco de nada. Isso com certeza destrói as pessoas. Eu acredito que grande parte do sofrimento nos tempos modernos está se dando por conta da falta de sentido. Durante muito tempo na minha vida eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa ser feliz? O que faz uma pessoa se sentir completa? Naturalmente, eu busquei por uma resposta na ciência, né? Ou seja, na psicologia, e eu encontrei algumas variações diferentes de resposta. E todas elas são mais voltadas para os aspectos fundamentais do corpo humano, ou seja, se você estiver alimentado, se você estiver cumprindo as suas demandas, se você sente que você é útil, tudo isso vai gerando um sentimento de felicidade, mas ainda não me convencia muito bem. Recentemente eu li um livro fantástico do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, tá? E esse livro me trouxe visões muito diferentes. O que é esse livro? Tá? O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração na Alemanha. Ele foi levado como prisioneiro e passou, se eu não me engano, entre 5 e 10 anos, eu não vi muito bem, entre 5 e 10 anos, passando entre vários campos de concentração como um prisioneiro. Então, depois que ele sobreviveu aos campos de concentração, ele decidiu relatar sua experiência nesse livro, Em Busca de Sentido, onde ele traz a visão psicológica, a visão psiquiátrica e psicológica e emocional, de certa forma, sobre como é a vida no campo de concentração em termos de saúde emocional para os prisioneiros. E ele divaga sobre temas muito pesados, né, desde suicídio até... Cara, assim, ó, é terrível, tá? É terrível. É um livro que você lê e você fica se sentindo mal por aquelas pessoas, porque é uma forma muito triste de sobreviver. Mas, ao longo de toda aquela desgraça, ele mostra o que as pessoas encontraram para sobreviverem ao inferno na Terra. O que um prisioneiro de campo de concentração, quase em inanição, destruído fisicamente, com inchaços nos pés, edemas de fome, o que esse cara, o que essa pessoa fez para continuar viva mesmo numa situação tão trágica. E foi a partir daí que ele criou toda a linha de terapia dele, ou seja, ele saiu do campo de concentração, voltou a atuar dentro de sua área e formou a logoterapia, que é como se fosse uma linha diferente da psicanálise freudiana, né? Se você não é familiarizado com o mundo da psicologia, existem teorias diferentes, tá? Cada uma com uma área diferente de pensar sobre o ser humano. Não existe uma única linha onde todo mundo acredita naquilo. Existem técnicas diferentes de abordar a mente humana. E ele criou a logoterapia, que é uma derivação da psicanálise de Freud. Enquanto Freud fica focado nos impulsos pessoais, nos instintos, nos impulsos sexuais, nos impulsos de morte, o Viktor Frankl ele decidiu escolher uma outra abordagem. Ele fala sobre a busca do sentido.
E aí, cara, tem uma frase dele que eu achei fascinante no livro e que me fez pensar profundamente, que ele fala assim: o ser humano é o único ser que decide o que ele é. O mesmo ser humano que construiu uma câmara de gás também é o mesmo ser humano que entra ereto em uma câmara de gás com uma oração nos lábios. Olha que frase forte, né? Porque, de certa forma, é uma escolha. E eu não estou aqui fazendo uma balela de acredite nos seus sonhos e vá viver como você quer. As coisas não são assim. Mas esse tipo de pensamento, e o livro dele que eu recomendo pesadamente que você leia, ele mostra uma coisa interessante. Sim, a vida é sofrimento. No entanto, sofrer sem sentido é um sofrimento muito pior. Quando você possui uma razão pela qual você sabe o que você está fazendo, o que você está lutando, você entende que você está passando por tudo aquilo por uma determinada razão, o seu suportar se torna mais fácil. O Nietzsche diz muito isso, inclusive é citado nesse mesmo livro também, que, preste atenção nessa frase: quem entende o porquê, suporta qualquer como. Olha só, então significa que se você entende o porquê você está sofrendo dessa forma, se você sabe qual é a razão pela qual você se submeteu a essa dificuldade, essa vida, você suporta qualquer condição em que você estiver. Então, por exemplo, claro que nem se compara a experiência, né, de um prisioneiro de um campo de concentração, mas quando, por exemplo, eu estava atravessando a praia do Cassino, né, que foi, se você não viu, a gente atravessou caminhando a maior praia do mundo. Eu vou deixar o link aí para você conferir se você não conhece o nosso outro canal. Quando eu estava nas partes mais difíceis da praia, com bastante dor, com bastante cansaço, o que me fazia continuar é pensando, pô, cara, eu tenho uma esposa e uma filha me esperando em casa. E minha esposa está gestante e vai vir outro, então eu não posso simplesmente sentar no chão e chorar. Eu preciso continuar em frente, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar focado. E isso com certeza me deu um combustível que eu precisava para terminar essa jornada. Assim como quando eu acordo todos os dias, e algumas vezes a gente acorda mal pra caramba, você também deve passar por isso, né? Quando a gente acorda cansado, sem motivação para nada, o que nos sustenta e nos faz levantar da cama é entender por que nós vamos levantar da cama, e não como. O como eu vou levantar, se eu vou tomar um banho, se eu vou sair correndo para fazer alguma coisa, nada disso interessa. O que interessa, antes de mais nada, é por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou assim vivendo a minha vida? Por que eu vivo a minha vida? O que eu mais encontro, e principalmente nos comentários aqui desse canal, são pessoas que ainda não entenderam por que acordam de manhã. Se você hoje abre os olhos todos os dias e pensa, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para comprar alguma coisa, você está em um ciclo perigoso. Porque sim, comprar coisas é importante, sim, ganhar dinheiro é importante, mas existe algo a mais do que isso. Alguma missão que deve sobrepor todos esses aspectos materiais para que você enfrente quando esses aspectos materiais falharem. Se alguém toma de você o seu novíssimo celular que você ainda está pagando, se alguém rouba o seu carro que era caríssimo, se a sua casa pega fogo e você só tinha isso como âncora para você continuar vivendo, você vai desmoronar. Então, nós estamos passando no momento atual de nossa sociedade uma crise existencial coletiva. Muitas e muitas pessoas ainda não sabem por que estão vivas. Muitas e muitas pessoas estão sofrendo demasiadamente simplesmente por não terem sentido nenhum para perseguir. A depressão, o transtorno do pânico, todas as patologias associadas a essa ansiedade geralmente surgem por conta de um vazio existencial. Se você aí ainda possui dentro de si um vazio dentro do peito, né, que você não sabe muito bem como preencher, é exatamente esse o problema. Você ainda não encontrou um propósito. Por que você está aqui? Por que você acorda de manhã? Por que você está vivo nesse momento? Se você não souber responder essa pergunta, você está sob risco de vida, meu amigo. Aquele que não sabe por que está vivo pode facilmente decidir tirar a própria vida. Então, eu não posso responder essa pergunta para você. Qual é o sentido da vida, né? Cada um tem um. O meu sentido da minha vida é estruturar minha família, garantir que as minhas crianças cresçam bem
e que eu possa continuar conversando com vocês, né? Ajudar as pessoas por meio dos meus pensamentos e por meio das minhas ações. Por enquanto, este é o sentido da minha vida e é o que me move nas fases mais difíceis que eu enfrento. Qual é o seu? Eu ainda não sei. Pode ser religioso, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser uma grande meta de mudar alguma coisa na sociedade. Não sei qual é a sua meta, mas você tem que ter uma. Caso contrário, você está na bordinha do precipício e com os olhos vendados, certo? Então pense um pouco sobre isso. Mais uma vez eu recomendo, se você fala assim, Júlio, mas aí é fácil, porque cara, esse tipo de desculpa só cola para você. Se uma pessoa em um campo de concentração, sendo humilhada, sendo violentada todos os dias, ainda encontra sentido para o seu sofrimento e encontra até mesmo razões para sorrir, quem sou eu para dizer que eu não consigo? Então, se você hoje está buscando um tapa na cara para você criar coragem, busca aí Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, um baita livro, vai mudar muito as suas concepções. Leia só metade, tá? A primeira metade é sobre a história do campo de concentração, a outra metade é aspectos mais técnicos da logoterapia. Mas leia, vai mexer alguma coisa dentro de você. Porque, novamente, quem entende o porquê suporta qualquer como, certo? Não é à toa que a gente promove lá a ODR, a nossa oficina do desgaste e resiliência, onde nós colocamos pessoas para sofrer de fome, frio, sono, medo, para que elas possam entrar em contato com o que há de mais primitivo dentro delas. Inclusive, a próxima temporada já foi filmada e vai sair para vocês muito em breve lá no Sobrevivencialismo. Se tudo der certo, até dia 15 de novembro sai lá para vocês. Mas enfim, chega de devaneios, vou começar o meu dia de trabalho. Um bom dia para você, nos vemos no próximo vídeo.